Antes de você sentar ainda, nós podemos ouvir os acordes dessa canção. Levanta os seus braços mais uma vez. Eu sinto que o Espírito Santo quer nos levar, já nessa manhã, a uma experiência profunda de imersão na sua presença, de banho, de transformação, purificação das nossas consciências. Levanta os seus braços agora, você aqui, você em casa, e junto com o Emanuel, vai soltando a sua voz no Espírito, suavemente. Vai soltando a tua voz no Espírito, filho, filha, você aqui, você em casa, sem medo. Não se prenda nesse momento. Você que está sentindo um cansaço, você que está sentindo uma indisposição, combata agora, porque não adianta você se sentar para escutar a palavra se o Espírito não preparar o terreno do teu coração. Levanta os teus braços agora e solta a tua voz. Vai colocando agora mais potência nessa oração. Junto com os instrumentos, vai crescendo nessa oração no Espírito. Solta a tua voz. Você aqui, você em casa. Vem Espírito Santo sobre nós. Vai rezando, vai rezando. Espírito Santo, como sacerdote, eu invoco a tua presença, a atuação agora neste lugar, na vida de todos e todas que aqui estão. Vem agora Espírito Santo, vem agora com poder sobre quem nos acompanha em casa. Vem agora Espírito Santo sobre quem está aqui. Batiza-nos agora, Espírito de Deus. Liberta-nos de toda indisposição. Liberta-nos de todo sono, de todo cansaço. Liberta-nos, Espírito Santo, de todo fechamento de coração, de toda ideologia errônea, mentirosa, que foi entrando na nossa mente, nos nossos sentidos, e nos impedindo de conhecer, compreender e aceitar a verdade. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, enche este lugar. Enche com teu poder, com a tua unção. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo cansaço, toda distração, todo fechamento de coração, tudo que nos impede de recebermos com abertura, com eficácia, com assertividade a palavra que aqui vai ser proclamada. Vem Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre os nossos sentidos, emoções, afetos, percepções, conceitos. Vem Espírito Santo e nos desarma, leva-nos além. Espírito de Deus, leva-nos além. Cante isso mais uma vez, este refrão, consagrando sua mente, todo o seu ser ao Espírito Santo de Deus. Levanta o seu braço então e diga, você e força: Espírito de Deus, leva-me além, força. Conduz os passos meus, conduz os passos meus. Fazer tua vontade é o meu querer. Espírito de Deus, leva-me além. Farol a me guiar, farol a me guiar, na imensidão do mar do meu viver. Você pode ir se sentando agora e rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você pode procurar o seu lugar para se sentar. Tudo bem? Muito bem-vindos e bem-vindas. Você que está aqui à frente, tirando a sua foto, eu quero pedir agora, por gentileza, que cada um de nós procuremos os nossos lugares. Afinal, esse é um momento muito singular, um momento único, um momento no qual nós vamos escutar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a pregação. Isso, pode se sentar no chão, fique à vontade para
para viver esse momento da maneira que melhor lhe aprouver, que melhor te fazer bem. Mas prestemos atenção e nos concentremos, queridos irmãos e irmãs, para vivermos com assertividade, com eficácia esse momento. Quero acolher com muito carinho você que está aqui. Bom dia! Desejo um bom dia para quem está do seu lado. Acolha essa pessoa com carinho, com satisfação. Quero acolher também com muito carinho quem nos acompanha através do Sistema Canção Nova de comunicação. Graças a Deus, uma multidão de pessoas estão também vivendo esse acampamento tão fantástico que marca a história da Canção Nova e também da renovação carismática católica aqui no Brasil, não é? Nesse ano que nós celebramos os 50 anos da renovação carismática católica, com os rebanhões, tantos rebanhões nós já vivemos. O Monsenhor Jonas Abib, nosso pai fundador, começou junto com a renovação aqui também no Vale do Paraíba a pregar os rebanhões, a promover esses encontros de carnaval com que tantos frutos fantásticos já produziram na vida de muitíssimas pessoas. Então, para nós é uma satisfação estar aqui. Tenha certeza que você fez a melhor opção. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, mas com convicção, olhando no olho, diga para ele ou para ela: você fez a melhor opção. Você escolheu o carnaval com Cristo. Parabéns por isso, parabeniza essa pessoa. Vamos nos aplaudir uns aos outros. Com certeza você que está aqui, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, por todo o Sistema Canção Nova de comunicação, é feliz porque você fez a melhor opção, que é estar no Carnaval com Cristo. E nós já começamos amanhã refletindo sobre o chamado de Deus para todos e cada um de nós. E qual é o chamado de Deus para todos e cada um de nós? Cri, cri, cri. Estou ouvindo os pernilongos batendo as asas e não estou ouvindo você. A Santi. Que é isso? Mais forte. Qual é o chamado de Deus? Não, parece que esse povo não está animado, não está vivendo a alegria do carnaval com Cristo. O chamado de Deus é Agora sim convenceu quem está em casa, quem está do seu lado, quem está, quem sabe, pela primeira vez aqui nesse acampamento, ou ligou, sintonizou a TV, a rádio, a internet pela primeira vez. O chamado de Deus é a santidade. E é preciso que nós entendamos, queridos irmãos e irmãs, o que comporta esse chamado fantástico de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia agora, comigo. Vamos começar já a partir dessa palavra tão linda que a equipe de eventos me apresentou como direção para essa pregação. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Procura aí na sua Bíblia. Você aqui, você em casa, encontre essa citação. A carta de São Paulo aos Gálatas é muito especial, porque nesta carta, a comunidade dos Gálatas, São Paulo fala de realidades muito práticas, que todos e cada um de nós vivemos, e nos dá orientações muito concretas para lidarmos conosco mesmos. Vamos lá. Eu estou com a tradução da CNBB. Você que está com uma outra tradução, segue com os olhos. Você que está com a tradução da CNBB junto comigo, você vai ler. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. É só esse versículo que nós vamos refletir. Eu quero que você repita comigo. Você aqui, você em casa. É para a liberdade. Mais forte. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Pergunta para quem está do seu lado, entendeu? Sim ou não? Gente, o que é jugo?
Não é o verbo julgar, viu? Eu julgo o fulano. O que é julgo? Julgo era uma coisa que antigamente, muito antigamente, os prisioneiros usavam. Uma madeira poderia ser também assim, no pescoço e nas mãos. O cara preso com aquilo, a pessoa presa com aquilo, ela não conseguia fazer nada. Imagina você, preso aqui com uma madeira que vem no teu pescoço e prende as suas mãos assim. Existiam outras formas de julgos também, que prendiam as mãos, que prendiam a pessoa. Como é horrível você viver com julgo. Por exemplo, quando você vai viajar. Eu esses dias fiz uma experiência de viajar com a minha irmã. E eu não estou falando nada, viu, mulheres? Antes de jogar o seu tamanco no padre, escuta bem o que o padre vai falar. Mas a minha irmã, como uma boa mulher, tem uma bolsa, não é? Que quase não existe nada. De alfinete a chave de fenda eu achei na bolsa da minha irmã. Perguntei para ela um momento: eu estou cansado de andar, não tem um patins aí dentro não? Sabe o que ela respondeu? Tem, mas 45 não te serve. Mas é o quê? Quem mandou ser pesudo, né? Quando eu era criança, meu pai gostava de tirar sarro, brincar comigo, né? Ele falou que um dia eu fui comprar sapato, chegou lá, experimentei um, não serviu. Experimentei outro, não serviu. Aí o terceiro que eu experimentei serviu. Falei: moça, eu quero esse aqui. Aí ele, segundo ele, né? Chegava nos meus tios dizendo. Diz que a moça olhou para mim e falou: não, rapaz, isso aí é a caixa, não é o sapato. 45, 46, a gente passa por essas coisas. Mas as mulheres nas suas bolsas, como o padre dizia, são criativas, maravilhosas, preparadas para todos os imprevistos. É ou não é, rapazes? E aí de quem dizer o contrário, hein? E esses dias eu viajando com a minha irmã, chegou um momento que estava cansado. Não estou falando daquela bolsa cheia de frufru, não. As bolsinhas, aquela bolsa atrás assim. Aí ela só olhou para mim, tipo assim, né? Ó, o seu tamanho, minha bolsa está pesada. Eu entendi ali subliminarmente a mensagem e fui carregar a bolsa dela. Menino do céu. Cheguei no lugar, a minha coluna estava chamando Jesus de Genésio, né? Doendo e aquela coisa. Coluna é uma coisa complicada, né? Coluna e joelho é a pior coisa. Tudo que você vai fazer, você tem que mexer e a dor é chata. Mas eu, no meio daquela caminhada, com aquela bolsa assim, louvando a Deus no meu íntimo, olhando para minha irmã, abençoando também com todas as minhas forças. Claro, não pensem nada em oposição a isso. Mas como é ruim você andar num lugar com peso, é ou não é verdade? Ou levando uma bolsa, ou levando, quando você vai para o supermercado, por exemplo. Vamos supor aquele dia que você está sem carro, sem carona, sem dinheiro para pegar um táxi, ou não tem nenhum taxista ali perto, e você compra uma sacola cheia de laranja, outra sacola com massa de tomate, linguiça defumada, para você fazer aquela feijoada no domingo, papel higiênico, e você vai subindo a ladeira, voltando para sua casa com aquilo. É ou não é horrível? Sim ou não? É isso que o pecado faz comigo e com você. Ele rouba a nossa liberdade e nos coloca um jugo, um peso que sufoca a nossa identidade de filho e filha de Deus. É sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos refletir ao longo de toda essa pregação, meu irmão e minha irmã. Ontem, quando eu me preparava para esta pregação, eu encontrei o trecho da história de uma mulher norte-americana que lutou contra a escravidão por vários anos nos Estados Unidos. A escravidão, sobretudo no sul dos Estados Unidos, era muito forte, muito intensa, contundente, era um modo de vida. Houve até uma guerra civil nos Estados Unidos, porque o norte queria abolir a escravatura e o sul não. E essa mulher era uma escrava, portanto negra, se libertou e começou a se infiltrar nas fazendas onde haviam escravos para libertar os outros irmãos e irmãs que estavam escravizados. E no momento da vida dela, um jornalista foi entrevistá-la para perguntar quantos escravos ela tinha libertado. Sabe o que ela respondeu? Eu libertei 1000 escravos. Eu libertaria outros 1000 se eles soubessem que são escravos. Presta atenção. Eu libertei 1000 escravos, e eu teria libertado mais 1000, se eles soubessem que são escravos. Porque me perdoa, meu irmão, minha irmã, até a escravidão vicia. Me perdoe, aliás, mas até a escravidão oferece uma falsa sensação de segurança. Harriet Tubman, o nome dessa mulher, dessa
grande líder dessa época: eu libertei 1000 escravos, eu libertaria outros 1000 se eles soubessem que são escravos. E aqui entra um ponto importante para a nossa reflexão. Será que as pessoas de hoje em dia, claro, não você que está aqui, que é uma pessoa já pronta, terminada, preparada, especial, virtuosa, que come pouco, que é educada, que acorda sorrindo, de bom humor, que não tem diarreia, que não tem conta para pagar, aquela pessoa sempre agradável, não é? Sim ou não? Fala a verdade. Eu sei que você é assim. Sua esposa é maravilhosa, não tem oscilações de humor. Você, esposo, também está sempre simpático, sempre legal, disposto a limpar o banheiro para sua esposa, disposto a tirar a sua meia, desenrolar e colocar lá no lugar, cesto de roupa. Você nunca joga meia enroladinha ali na cima da cama ou no quarto. Nós, para você até que nem tanto, mas para alguma pessoa que às vezes precisa disso que o padre está falando, né? A pior escravidão, meu irmão, minha irmã, é aquela que acontece sob o domínio da inconsciência. A pessoa é escrava e não sabe que é escrava. A pessoa acha que está abafando, mas no fundo, ela está carregando um peso medonho ao longo da vida. E isso é importante nós refletirmos. Eu sou padre, sou jovem, até daqui a alguns meses, né, eu faço 35 em junho, e diz que depois dos 35 já é adulto, não é mais jovem, né? Então, aproveitando os meses que me sobram de juventude, quantos jovens que eu e você conhecemos, que se acham livres, que se acham o máximo, que se acham a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto do Saara, a última pizza na madrugada depois da festa, mas que no fundo são escravos. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Quem conhece, levanta a mão. Quantos jovens, quantas pessoas que em nome de um discurso assim: Padre Adriano, eu sou livre, eu faço o que eu quero, o corpo é meu. Quantas pessoas, em nome de um discurso como esse, não estão escravizadas por muitas coisas? Tudo que te prende e não te deixa dizer sim ao bem, filho ou filha, te escraviza. E são muitas as escravidões que eu poderia listar aqui. A escravidão do comer, claro que ninguém aqui passa por isso, nem quem nos acompanha. Tem gente que eu conheço, claro, não vou citar nome nem cidades. Eu posso dizer São Paulo, que São Paulo é muito grande, né? Vai cair no esquecimento. Mas tem pessoas que eu conheço, amigos, que não podem comer determinada coisa e comem. Aí depois fala: ai, padre, dá uma benção porque eu passei mal. Dá vontade de falar: vou dar um murro. Não pode comer, mas come. Não pode fazer aquilo, mas faz. Ai, padre, eu preciso tanto dormir para eu estar bem no meu trabalho, mas eu sempre vou dormir às 3 da manhã. Por quê? Não sei, não sabe não, desculpa, porque você está escravizado por uma indisciplina. Você está escravizado por um modo de vida que está roubando as suas energias. Você não está tendo sabedoria para entender o que é liberdade, nem assertividade, para conquistar uma liberdade concreta. Depois no outro dia fala assim: eu não tenho paciência com meu filho, padre, eu não consigo escutar minha mulher, eu não consigo ser assim generoso com a minha sogra. Mas onde começou? Às vezes começou lá na sua indisciplina, lá da noite, que ao invés de você desligar a televisão às 10, você começou a assistir um filme às 10. Aí depois começou uma outra coisa: é o jornal, né, padre, da noite, precisa estar informado. Por que não se informa de dia, né? Abre lá um site de notícia, mas fica lá, depois dorme às 10, às 2, aliás, da manhã, com a cabeça cheia de informação, né? Porque depois de assistir tanta coisa, agitado, dorme mal e acorda no outro dia e fala: eu não tenho paciência com meu filho. Mas por que você não tem paciência com o teu filho? Porque você não tem sabedoria para gerir o seu tempo, porque você é escravo de impulsos cegos interiores e da indisciplina. Para nos ajudar a entender isso, eu quero agora ler, e peço que você preste atenção, você aqui, você em casa, uma citação muito bonita de um documento do Concílio Vaticano II chamado Gaudium et Spes,
amor, alegria e esperança. No número 17, presta atenção o que o documento fala sobre a liberdade. Muito sério, muito interessante para nos ajudar a entender. A liberdade do ser humano requer com efeito que ele atue segundo uma escolha consciente e livre, isto é, movido e induzido pessoalmente a partir de si mesmo, e não sob a pressão de um cego impulso interior ou de mera coação externa. O homem atinge esta dignidade quando, libertando-se totalmente da escravidão das paixões, tende para o seu fim com a livre escolha do bem e se tenta meios adequados para isso, com eficácia e esforço crescentes. Vamos aplaudir essa citação do Concílio Vaticano, esse carinho da igreja do Concílio Vaticano II, para nos orientar em coisas mais tão simples, tão ordinárias. O que essa citação está dizendo? Gaudium et Spes, número 17, e também foi colocada no Catecismo, parágrafo 1731, que a gente só pode dizer que é livre, em primeiro lugar, quando a gente toma consciência da nossa escravidão. Eu lembro uma vez que eu estava com um amigo adolescente, eu era adolescente, eu fui um adolescente da pá virada, como dizem por aí, e nós íamos num baile, e para entrar no baile estava muito ruim, muito congestionado, demorando uma fila. Aí nós fomos por trás do clube, demos uma volta, pulamos o muro, não repitam, viu? Isso foi antes de Cristo, claro, e entramos lá. Aí, claro, pisei na grama, pisei em um pouquinho de lama. Aí eu entrei no baile, adolescente, né? Cheio daquelas mocinhas bonitas, e o meu amigo começou a olhar para mim e rir, e apontar: ah, teu pé tá sujo, pisou no barro. E eu fiquei ali, nossa, chateado com aquilo. Pô, estou no baile, né? E quando se tem quase 2 metros, você não esconde as coisas com facilidade. De repente, passou uma meia hora, eu ali meio chateado com aquilo. Eu olhei para a calça do meu amigo, cheio de carrapicho. Sabe o que é carrapicho, claro, né? Aí eu falei: ah, infeliz, você olhou para a tua calça? Aí eu queria pagar na mesma moeda antes de Cristo. Saí falando para todas as meninas lá que eu conhecia: olha a calça do fulano, olha a calça do fulano. Ou seja, às vezes a gente vê a escravidão do outro, mas não vê a nossa escravidão, não vê a nossa sujeira. O que o Concílio Vaticano II disse ali? Em primeiro lugar, você precisa se conscientizar: eu estou sendo obrigado a agir por uma coação interna, por uma escravidão dos vícios? Isso que o documento disse, claro, o padre está já interpretando para você. Eu tenho consciência das minhas escravidões, porque quem não tem consciência das próprias escravidões, morre escravo e achando que é livre. Você tem consciência das suas escravidões? Você tem consciência? Eu quero convidar você aqui em casa a ser muito honesto com você mesmo nessa palestra, a olhar para a tua realidade. Porque a escravidão do outro a gente vê com facilidade. Esse meu amigo besta, desculpa a palavra, em vez de ter abaixado e tirado os carrapichos antes de querer tirar sarro de mim, ficou olhando para a minha calça. Você tem consciência das suas escravidões? As escravidões piores são aquelas que estão na mente, sob o domínio da inconsciência. Eu escrevi isso no livro Conquistando a Liberdade Interior, no capítulo no qual eu escrevi sobre o cativeiro dos vícios, que rouba a nossa liberdade interior. Você tem consciência? Reflita sobre isso. Onde a tua liberdade está fragilizada? Cada um de nós temos as nossas más tendências. Cada um de nós temos as nossas heranças genéticas, espirituais e comportamentais, e também os vícios que nós fomos adquirindo ao longo da vida. Segundo ponto para reflexão: eu só sou livre quando eu consigo dizer sim ao bem e não ao mal. Você consegue dizer sim ao bem e não ao mal? Padre, eu sou livre para fumar. Você só é livre de verdade o dia que você a partir de hoje eu paro e nunca mais coloco essa porcaria na minha boca. Isso que é ser livre de verdade. Agora, se você acha que você é livre para fumar, mas não consegue parar com uma coisa que está matando você, que é provado cientificamente, me perdoe a sinceridade, que pode gerar câncer de pulmão, dentre tantas outras coisas negativas, você não é livre. Ai, padre, eu sou livre para usar o meu corpo do jeito que eu quero. Mas você é livre para dizer para o teu corpo que quem manda nele é você e não ele que manda em você? Como dizia Santo Tomás de Aquino, uma analogia muito bonita. Santo Tomás dizia que
o homem, o ser humano, ele é feliz quando a alma é o cavaleiro do corpo e o corpo é o cavalo. Mas quando o corpo se torna o cavaleiro e a alma o cavalo, meu amigo, você já começou a ser escravizado por paixões que, diga-se de passagem, roubam, maculam, ferem a nossa dignidade de filho e filha de Deus. Você é filho e filha de Deus no Filho que é Jesus, em virtude do teu batismo. Mas existem muitas coisas que colocam esse jugo de escravidão, esse peso sobre mim e sobre você, e vão ferindo a nossa dignidade de filho. Como que está você como filho de Deus? A gente se torna filho de Deus em potência, em ato aliás, a partir do momento que a gente vai se tornando imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado justamente vem desfigurar a minha capacidade de ser imagem e semelhança de Deus. Eu consigo dizer não às coisas? Tem gente que fala, ai padre, eu uso droga só para relaxar. Tudo bem, eu já contei meu testemunho aqui várias vezes, eu também fui usuário de droga há muito tempo, quase morri por causa dessa porcaria. Só que eu não conseguia dizer não. Se você é tão livre assim, diga para você mesmo, a partir de hoje eu vou ficar 6 meses sem usar droga. Se você precisa de uma muleta de uma droga para se dizer que você é feliz, então você é escravo. Se você quer relaxar, vou te dar uma dica, coloca o teu joelho no chão e fala com Jesus, que isso vai te fazer relaxar de verdade. Isso vai te fazer relaxar. Derrama nele seus sofrimentos, derrama nele suas angústias, derrama nele os seus limites. Mas a gente vai criando, me perdoe a sinceridade, filho, filha, mecanismos de escravidão. Quantas pessoas criam necessidades? Eu digo para você, se você está preso a algo ou a alguém, você não é livre. Você não é livre. E como dizia o grande educador pernambucano, Paulo Freire, a liberdade não é algo que você ganha, é algo que você conquista através de uma constante busca. Uma constante busca. E tem gente que fala, ai padre, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mas filho, filha, a liberdade, ela só é autêntica quando ela é guiada por 2 realidades. A liberdade só é autêntica quando ela anda na estrada da verdade e da responsabilidade. Repita comigo, a liberdade. Mais forte, a liberdade, ela só é autêntica quando ela anda na estrada da verdade e da responsabilidade. Filho, filha, estes são os 2 trilhos, que devem orientar a busca e a vivência da liberdade na nossa vida. Tem gente que diz, eu sou livre, mas liberdade não é fazer o que se quer, isso é libertinagem. Por exemplo, você é livre para dirigir do jeito que você quiser na estrada, aqui a Via Dutra pertinho daqui. Imagina, você anda na contramão. Tem uma piada maldosa com as loiras, eu não vou falar, claro, não vou falar que essa piada se refere à loira, mas eu vou contar a piada, posso? Diz assim que uma moça, não vou falar a cor do cabelo, claro, estava dirigindo numa estrada e entrou na contramão. E ela vendo aqueles carros vindo. Aí o guarda parou ela e falou, minha filha, você sabe o que está acontecendo? Ah, eu não sei não, seu guarda, mas deve ser muito importante, porque está todo mundo indo para lá, né? E a bendita estava na contramão. Você é livre para andar na contramão na Dutra? Você é até a hora que uma carreta dando no meio do seu carro. Aí você vai passar para outra dimensão. Então você é livre para transgredir as leis do trânsito, do tráfico no trânsito? Sim ou não? Se você for, você vai lidar com as consequências. Então, a liberdade precisa ser guiada pela verdade e pela responsabilidade. Você pode afirmar assim, 4 mais 4 é 10, padre? Pode? Tem um vídeo que circula na internet, tadinho, um menininho, o rapaz perguntando para ele, quanto que é 3 mais 4? Ele, 18. Aí o rapaz, acertou, miserável. Você já deve ter visto, né? Maldade com o menino. Tadinho, ele não era muito bom de matemática. Mas você pode dizer que 4 mais 4 é 8? Sim ou não? Pode? Aliás, é 8 não, é 10? Claro que não, me perdoe. Claro que não, porque você está indo contra a verdade. 4 mais 4 não é 10.
Você pode simplesmente dizer assim: ai padre, eu vou usar droga, comer tudo que eu quero de errado, só toicinho, torresmo, o dia inteiro. Imagina aquele torresmo que você come, parece que o óleo vai escorrendo assim. É bom o negócio, né, gente? Não faz bem, mas é bom, né? Mineiro que gosta dessas coisas, né? Cadê os mineiros aí? Coisa boa, todo mundo gosta um pouquinho. Mas se você comer só isso, a hora que o seu corpo adoecer porque você não se alimentou direito, porque você comeu mal, porque você usou droga, por exemplo, você vai ser livre para dizer para o teu corpo: ó, meu corpo, não adoece agora, senão eu te quebro. Vai funcionar? Sim ou não? Então você não é livre para fazer o que você quer. Liberdade não é viver sem restrições, pelo contrário. Porque, por exemplo, você pode ser livre para sair dando chute no ar, até a hora que você acertar alguém, porque daí acabou a tua liberdade. Se for um meio enfesado, você já leva um outro chute, um murro. Se for alguém mais enfesado ainda, vai dar parte de você, você pode ser preso até, pagar processo. Então a nossa liberdade, ela não é ilimitada, isso é mentira. A liberdade precisa ser guiada, e aqui o catecismo nos ajuda de novo, pela liberdade, pela verdade e pela responsabilidade. São dois trilhos que guiam a nossa vida. Filho, filha, agora é preciso que eu e você nos questionemos diante de um mundo como esse. Gente, se tudo tivesse tão bom, hoje cedo eu li o texto de um jornalista muito inteligente, muito influente aqui no Brasil, que dizia assim: eu fico admirado em todo o carnaval, dizia esse jornalista, não vou nem dizer o nome dele, mas ele dizia: eu não sei o que acontece que na sexta-feira todo mundo assume, né, uma postura de alegria, de falsa, para muitos falsa alegria, porque está buscando só o prazer, e esquecem que não tem muito motivo para festejar, né? Claro, a gente tem que cultivar a alegria, mas a alegria verdadeira, que não passa, que vem de Deus. Esse jornalista dizia: muitos desses das mulheres que estão rebolando lá no carnaval, estão levando os filhos para creches estouradas, não tem remédio quando vai no postinho buscar, não tem saúde, não tem educação. E o jornalista terminou o artigo dizendo assim: ó, você que está no trio elétrico, se você cair daí e rachar a tua cabeça, se você depender do SUS, você não vai ter motivo para... O jornalista disse: você não vai ter motivo para celebrar. E o jornalista deixou no ar assim que é um clima de pão e circo, como acontecia no Império Romano, né? Os governantes fazem questão que a gente festeje, que a gente esqueça de tudo, mas a gente não tem muito motivo para festejar, olhando para a realidade do país. Por isso que a gente tem que se voltar para Deus, porque, como dizia São Paulo aos Efésios, esse mundo, as realidades desse mundo, infelizmente, parece que estão caminhando em contrassenso à verdade de Deus, à responsabilidade que Deus nos pede. Tem muita gente que acha que ser livre é ser escravo do prazer. Aí o catecismo nos ajuda quando ele fala sobre a virtude da temperança. Pergunta para quem está do seu lado: você sabe o que é a virtude da temperança? Só falta ele te responder: é a virtude de saber temperar a carne, o arroz? Oh, estou de olho, hein? E aí, qual foi a resposta? Que é isso? Então tudo bem, eu vou falar sobre a virtude da temperança. Eu vou até dizer onde você pode encontrar mais sobre isso, caso você queira saber. No Catecismo, parágrafo 1809, você pode saber mais sobre a virtude da temperança. O que é a virtude da temperança, meu irmão, minha irmã? Na carta aos Gálatas também, São Paulo falou sobre essa virtude. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego antigo. E a palavra com a qual São Paulo descreveu essa temperança, que foi traduzida como temperança, é a palavra encrateia do grego antigo, que pode ser traduzido também como autodomínio. Autodomínio. Fala assim para quem está do seu lado. Autodomínio. Autodomínio é aquilo que eu e você precisamos ter diante daquele bolo de chocolate. Autodomínio é a hora que a língua coça para falar mal dos outros. A linguinha assim, ó, ferina. Veneno na língua. Autodomínio é aquilo que eu e você precisamos ter quando o nosso corpo pede o sexo desregrado,
o adultério, quando os nossos olhos pedem a impureza. Autodomínio é aquilo que eu e você precisamos ter diante do comer, diante do sentir, diante do descansar. Descansar é bom, sim ou não? Mas se você ficasse o dia inteiro na cama, você é da turma dos 5 minutos, sim ou não? Despertador toca, mais 5 minutos. Mais 5 minutos, mais 5 minutos. A hora que viu, passou 5 horas. 50 minutos. Claro, descansar é bom, mas se você ficasse o dia inteiro descansando, você não produziria, você não trabalharia, você não educaria o seu filho, a sua filha. Quando a preguiça, o bichinho da preguiça te morde, meu irmão, minha irmã, você deixa de progredir. E na vida espiritual, como dizia Santo Agostinho, quem deixa de andar para frente já começou a andar para trás. E não só na vida espiritual, em todas as áreas. Você que é formado, que é um médico, que é um advogado, que é um padre, que é uma religiosa, que é um caminhoneiro, em tudo você tem que se atualizar, em tudo você tem que buscar progredir. Mas se você deixa de andar para frente, você começa a andar para trás. Mas às vezes a preguiça vai nos mordendo e vai nos roubando do empenho. Eu via uma frase muito bonita ontem que me chamava muita atenção, que dizia assim, se você quer resultados se você quer resultados extraordinários, é preciso ter um esforço extraordinário. Se você quer conquistar o que os outros não conquistaram, então enquanto eles descansam, você treina. Enquanto eles dormem, você estuda. Claro, era num contexto específico, mas me chamou muita atenção. É bem por aí. A gente muitas vezes acha que as coisas têm que cair do céu. Ai, padre, eu queria tanto que Deus me ajudasse. Deus vai te ajudar a partir da sua iniciativa, a partir dos dons que Ele já te deu. A providência dEle vai agir na sua vida a partir dos passos que você dá. Se você não dá passos, padre, eu queria tanto passar em medicina, começa a estudar. Padre, eu queria tanto ser uma mãe melhor, vai ler um livro sobre como ser uma mãe melhor, não é? Como eu já dei o exemplo esses tempos atrás de um rapaz que falou para mim: padre, Deus está sendo injusto comigo, eu sou vendedor, eu queria ganhar mais, eu queria ter um salário melhor. Primeira pergunta que eu fiz para ele: quantos livros sobre venda você leu? Nenhum, padre. Você já viu algum vídeo na internet, livro sobre como se tornar, um vídeo na internet livre, grátis, sobre como se tornar um melhor vendedor? Nunca vi, padre. Você já fez algum curso? Nunca. Então como é que você quer ganhar mais? Vai atrás, Deus abençoa o esforço da busca. Agora, se você não se esforça, você não pode exigir de Deus resultados. Se você não plantou, você não vai colher. É preciso ter essa honestidade consigo mesmo, essa honestidade. Mas a preguiça faz com que você só queira descansar. Padre, eu estou descansando tanto que eu estou cansado de descansar, por isso que eu preciso dormir mais um pouquinho, não é? Aquela pessoa, uma tranquilidade, tudo está bom para a pessoa. Padre, eu gosto tanto do fulano, que ele é tão legal. Legal não, ele é uma mosca morta, não tem opinião, não tem iniciativa, e todo mundo gosta. Melhor você ser uma pessoa que incomoda, mas que tenta melhorar, do que ser uma mosca morta, que não incomoda ninguém, mas não progride na vida. Perdoe a sinceridade. E diga-se de passagem, você como cristão precisa incomodar, viu? Santo Agostinho dizia que o cristão que não incomoda, não lembro se foi Santo Agostinho, se não foi Santo Agostinho, vamos dar o título a ele, né? Santo Agostinho é um grande santo da história da igreja, que dizia assim: o cristão que não incomoda quem está nas trevas é porque não está sendo luz o bastante. Se a tua vida não está incomodando quem está nas trevas, é porque quem sabe você não está sendo luz o bastante, não está brilhando, não está iluminando. É preciso buscar o autodomínio para saber, eu preciso descansar, mas eu preciso trabalhar. Deus ajuda quem cedo dorme. Deus ajuda quem cedo baba. Deus ajuda quem cedo madruga. Não é o seu madruga, não, é quem madruga, quem vai atrás. A virtude da temperança, para saber que eu preciso descansar, mas eu preciso dominar o meu descanso, não o descanso me dominar. Autodomínio. A virtude da temperança na hora de comer. Filho, filha, tudo é hábito na vida. Tudo.
Será que não está na hora de você comer melhor também? Só come tranqueira. Não estou falando de você que está aqui, quem sabe alguém que esteja ouvindo. Ah, sabe o que é, padre? É que eu sinto vontade. Quem manda em você? O teu corpo ou a tua alma? Quem manda em você? A tua vontade ou a tua razão? Autodomínio na hora de comer. Ai, padre, eu me autodomino até ver aquele bolo, padre. Aquele quindim. É um caso de amor, meu coração começa O quindim fala, vem, eu falo, eu vou. E aí aquele enlace, autodomínio. Como diziam antigamente, a gente come para viver, não vive para comer. Autodomínio diante dos olhos, na atividade de olhar. Ai, padre, aquela mulher é tão bonita, né? Não é porque ela é bonita que você precisa descascá-la com os seus olhos, né? Tem de fato umas belezuras que a gente encontra por aí, como dizia o padre Léo, né? Que a gente louva a Deus por ter criado criaturas tão perfeitas e bonitas. Mas como é que você está olhando as pessoas? Você está olhando com santidade? Jesus dizia, o olhar é a lâmpada, os olhos são a lâmpada da alma. Você tem autodomínio? Ou você está escravizado pela pornografia, que é um pecado, precisa ser confessado, você precisa combater. Deus não te quer vendo as filhas e os filhos dele como produtos na internet. Não. Como está o teu autodomínio diante dos seus olhos? Como está o teu autodomínio diante do que você bebe? Você tem autodomínio para beber mesmo? Você bebe ou você é bebido? Não é? Que nem um cara que bebia tanto, a hora que o guarda parou para fazer o bafômetro, o teste, ele falou, seu guarda, tem muito sangue no meu álcool. Até confundiu. Esse dia de carnaval que eu diga, né? A gente está aqui, estamos brincando, mas as estatísticas do carnaval são cruéis. Quantas pessoas morrem? Eu estava vendo no site do DPVAT, não é? Do seguro que cobre essas coisas, as mortes, os casos de invalidez no Brasil. De 2008 para cá cresceu, parece que 237% o número de mortes no trânsito, sobretudo envolvendo motocicletas, jovens, 17, 16, 15 anos, que enche a cara, se acha eterno, né? Quantos de nós nos achamos imortais? Ai, padre, não vai acontecer comigo. Por que não vai acontecer com você? Se você ultrapassar a linha amarela, meu amigo, se você ultrapassar o limite, você pode ter o mesmo fim de quem já se matou de carro. Como que você se autodomina diante da bebida? Você sabe beber? Se não sabe, corta da sua vida. Porque tem gente que tem equilíbrio para tomar uma taça de vinho. Agora tem gente que bebe um barril, né? Começa a beber, não para mais. Depois que você está bêbado, você já não se domina mais. Aí você vai na pornografia, aí você trai a esposa. Ai, padre, sabe o que é? Eu não me controlo. Não se controla porque você estava sendo um fraco, uma fraca, escravizado pelo vício. Mas Jesus veio para te libertar, para te fazer homem e mulher de verdade. Porque Ele te criou para ser feliz, não escravo. Escravo da droga, da bebida, da prostituição. Não é esse o plano de Deus para a tua vida. Não é esse o plano de Deus para a sua vida. E você precisa ser firme. Você precisa ser firme. Eu quero pegar mais uma citação bíblica que nesse sentido vai nos ajudar muito a entender o que seja o autodomínio. Abra a sua Bíblia no livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Provérbios 16, 32. Uma citação que vai nos ajudar muito a entender essa dinâmica. Provérbios 16, 32. Vamos ler juntos? É melhor o paciente do que o valente. Vale mais quem domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Repita comigo: vale mais quem domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Filho, filha, isso é sério demais. A Bíblia está dizendo, não é o padre, que vale mais quem domina a si mesmo do que quem conquista uma cidade. Pode ser que você na tua vida até hoje tem tentado conquistar cidades.
Pode ser que você na tua vida até hoje tem tentado transformar tua família, transformar o teu trabalho, conquistar uma faculdade, conquistar uma melhor coisa na sua vida, mas Deus está te dizendo: não comece do avesso, comece conquistando a si mesmo, comece dominando a si mesmo, a si mesma, e não sendo escravo, escrava de impulsos cegos, de vícios. Autodomínio é se dominar. E aqui, entenda bem, eu não estou dizendo que o prazer seja coisa ruim, porque tem gente que acha que a igreja, que a Bíblia vem para cortar tudo quanto é tipo de prazer. Não é isso. A vida sem prazer, me perdoe, seria um inferno. A gente precisa de prazer. O autodomínio, a temperança não vem roubar o prazer da sua vida, mas vem colocar o prazer no seu devido lugar. Como é bom o prazer de comer uma boa comida, como é bom o prazer de estar com quem você ama, de dormir, de descansar, de ir à praia, de fazer um passeio, de comer um bom churrasco, um bom doce de vez em quando. O prazer não é mal em si. O prazer se torna mal quando nós colocamos ele como única finalidade da nossa vida. Gente, quanto pai e mãe abandonando a própria família porque diz: eu quero ser feliz. Mas a noção de felicidade do ser humano é muito rasa, da pessoa é muito pobre. Não existe felicidade autêntica sem renúncia, sem passar também por momentos nos quais você vai fazer uma opção. Eu não posso olhar só para o meu umbigo egoísta e achar que só eu tenho que ser feliz, meus filhos pequenos que se explodam, eu quero viver a vida sexual de qualquer jeito, com qualquer um, em qualquer lugar. Não. É preciso ter critério. A liberdade precisa ser orientada pela verdade, pela responsabilidade, porque, querido, tudo que você planta, você vai colher. Eu vou colher. É preciso ter essa consciência. E aqui nós precisamos viver o esforço, como dizia São João Paulo II, de educar a nossa vontade para a liberdade. Educar a vontade, a consciência para a liberdade. A Veritatis Splendor de São João Paulo II fala tanto disso. Eu e você precisamos educar a vontade para a liberdade. E como você educa a vontade para ser livre de verdade? Preenchendo-a com aquilo que é bom. Você vence o mal se enchendo do bem. Você vence o vício cultivando virtudes. Filho, filha, é preciso ter coragem de buscar o que você não consegue vencer ainda, o vício que você não consegue vencer, quem sabe na alimentação, na depravação, no adultério, no roubo, na libertinagem. Você precisa buscar se encher de coisas boas que vão te fortalecer na busca dessa libertação. Como é que está a tua vida de oração? Quem não reza, não progride. Quem não tem vida, a palavra é essa, vida de oração. Não é momento de oração, é vida. Quem não reza não progride, não vence vício. Talvez, filho, filha, você não tenha vencido os seus vícios porque você não tem vivido uma vida de oração. Como é que é a sua intimidade com a palavra, com a Sagrada Escritura? Você lê a Bíblia? Padre, não dá tempo. Mas de olhar maliciosamente para os outros dá tempo, comer igual um boi às vezes dá tempo. Estou falando de mim. Prioridade. Você precisa colocar na tua vida: eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou me confessar, porque, filho, filha, eu preciso te dizer, sozinho ninguém vence um vício, sozinho ninguém vence um pecado. É pela força de Deus, é pela força do Espírito Santo, é pela amizade com Deus que você vai vencendo, que você vai se tornando livre, que você vai se libertando do jugo da escravidão. É preciso cultivar o hábito de ler a palavra, de se alimentar de coisas boas. Todo dia eu vou ler a Bíblia, eu vou tirar o meu momento. É preciso cultivar o hábito, filho, filha, de se confessar, de se viver os sacramentos, de rezar. A força que falta em você sobra em Deus. Busque nele. Você que está num buraco, você que quem sabe está nos acompanhando, e eu digo isso com propriedade. Esses dias um pai me dizia: Padre Adriano, eu não sei o que eu faço com meu filho de 19 anos. Um pai já com seus 70 anos. Ele me dizia que tem um filho de 19 anos, viciado em crack há 5 anos.
O menino já bateu na própria mãe, já tentou matar o próprio pai, já vendeu televisão dentro de casa, micro-ondas. Eles não têm mais eletrodoméstico dentro de casa. E ele não sabia o que fazer, não sabe o que fazer com o menino. Pai chorando, um homem de 70 anos na minha frente, um homem trabalhador, um homem com muitas conquistas na vida. O que eu pude fazer foi abraçá-lo, chorar com ele, rezar com ele. Mas quem sabe você que está nos ouvindo agora, ou que está aqui, está como esse jovem. E esse jovem que entrou na droga, me dizia o pai, entrou porque ele queria se sentir especial, entrou porque alguns amigos usavam crack e ele quis usar, entrou porque no fundo, quem sabe até achava que era livre, que queria ser livre, fazia o que queria. Mas olha o que a falsa liberdade gerou na vida desse menino. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, gente, é a morte. Pode ser que você que esteja aqui esteja igual a esse menino, ou você nos acompanhando em casa, ou nem tanto. Mas eu digo para você, Deus não te criou para destruir a tua vida, Deus não te criou para viver na lama do pecado. Deus hoje quer tirar você da fossa na qual você tem entrado, e Ele pode, é só você deixar a mão dEle te alcançar. Ele pode tirar você do lodo, Ele pode dar um novo sentido para a tua vida. Você que quem sabe aqui em casa está vivendo uma depressão, você que perdeu o prazer de viver, você que está doente, você que teve decepções na vida, filho, filha, Deus quer tirar você da fossa, do buraco, e Ele pode, Ele pode, Ele pode. Deus sabe o que você tem vivido na tua casa, Deus sabe o que você tem vivido na tua família, Deus sabe das tuas perdas, Deus sabe dos teus sofrimentos. Você, mãe que está aqui, ou que nos acompanha pela TV, Deus sabe das lutas que o teu filho, a tua filha tem gerado na tua família. O teu filho cabeçudo, me perdoe, displicente. Mas Deus pode transformar a tua realidade, é só você deixar a mão dEle te alcançar. Não existe buraco no qual a mão de Deus não possa te encontrar. É você que tem que ter a disposição de estender a mão e deixar que Ele te tire. Você acredita nisso? Então vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir com força, mais forte. Ele merece, Ele pode, Ele é Deus. Vamos ficar em pé agora e vamos rezar, pedindo que o Espírito Santo, que é o único que pode, venha realizar essa obra de transformação, de libertação em nós. Mais vale o que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Deus quer te libertar, filho, filha, de dentro para fora. Deus quer te dar liberdade interior para que você não seja mais escravo dos seus vícios, mas protagonista da tua história. Levanta os seus braços comigo, o mais alto que você puder. Levanta os seus braços e você vai rezar, você aqui, você em casa, com muita disposição, com muita vontade. Repita comigo: Espírito Santo de Deus. Pode ser mais forte: Espírito Santo de Deus, eu quero ser livre. Mais forte: eu quero ser livre dos vícios, do pecado, da tristeza, das depravações, da libertinagem. Vem, Espírito de Deus. Mais forte: vem, Espírito de Deus, realizar essa obra de libertação, realizar esta obra de libertação, realizar esta obra de libertação na minha mente, no meu coração, na minha alma. Sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Vem, Espírito Santo, vem com poder,
Vem com poder. Vem me batizar. Vem me batizar. Vem me libertar. Vem me libertar. São muitas as correntes. São muitas as correntes. São muitas as algemas. São muitas as algemas. Que muitas vezes me aprisionam. Que muitas vezes me aprisionam. Que roubam a minha liberdade. Que roubam a minha liberdade. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. E me faz livre. E me faz livre. De dentro para fora. De dentro para fora. Lava o meu olhar. Lava o meu olhar. Lava a minha mente. Lava a minha mente. Lava os meus pensamentos. Lava os meus pensamentos. A minha memória. A minha memória. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Liberta-me. Liberta-me. De todo o caminho. De todo o caminho. Que o pecado já criou em mim. Que o pecado já criou em mim. Lava o meu interior. Lava o meu interior. Cura as minhas emoções. Cura as minhas emoções. Liberta-me de tudo que me prende. Liberta-me de tudo que me prende. Dos vícios. Dos vícios. Da bebida. Da bebida. Da droga. Da droga. Do vício de ter dó. Do vício de ter dó. De mim mesmo. De mim mesmo. De me sentir um coitadinho. De me sentir um coitadinho. Vem, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Vem com poder. Vem com poder. Liberta-me das algemas. Liberta-me das algemas. Na minha mente. Na minha mente. Mais forte na minha mente. Na minha mente. Na minha forma de pensar. Na minha forma de pensar. De enxergar as coisas. De enxergar as coisas. Liberta-me do comodismo. Liberta-me do comodismo. Da preguiça. Da preguiça. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero ser o protagonista. Eu quero ser o protagonista da minha história. Da minha história. Levanta-me agora. Levanta-me agora. Levanta-me agora. Levanta-me agora. Dai-me autodomínio. Dai-me autodomínio. Dai-me temperança. Dai-me temperança. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu quero. Eu quero. Levanta-me. Levanta-me. Faz-me livre. Faz-me livre. Liberta-me do jugo da escravidão. Liberta-me do jugo da escravidão. Convence a minha mente. Convence a minha mente. Muda a minha mentalidade. Muda a minha mentalidade. Liberta a minha forma de pensar. Liberta a minha forma de pensar. Das contaminações. Das contaminações. Das ideologias erradas. Das ideologias erradas. Acerca da minha identidade. Acerca da minha identidade. Da minha sexualidade. Da minha sexualidade. De todo o meu ser. De todo o meu ser. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E com os braços erguidos nós vamos cantar, invocando o Espírito Santo sobre nós, com muito poder, com muita unção, com muita autoridade. Cante, solta a tua voz. Eu preciso de ti, meu Senhor. Cante isso, eu preciso de ti. Eu preciso. Mantenha os seus braços bem erguidos e solta a voz. Quero caminhar contigo. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Mais forte, solta a voz. Eu preciso de ti, sem medo. Eu preciso de ti, meu Senhor. Uma vez mais, eu preciso. Cante. Preciso de ti. Quero caminhar. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Mais forte. Eu preciso de Com os braços ti. bem erguidos, você vai pedir: vem, Espírito Santo. Vem, Ele quem liberta, Espírito Ele quem cura, Santo. Ele quem ressuscita. Cante. Faz-nos livres. Espírito Santo. Vem. Oh, vem, Espírito Santo. Uma vez mais. Oh, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas.
sozinho eu Levanta os teus preciso braços, solta a tua de voz no ti. Espírito agora com toda a unção, com toda a autoridade. Você aqui, você em casa, solta a tua voz no Espírito agora. Vai rezando. Solta a tua voz, filho, filha. Você aqui, solta a tua voz no Espírito. Vem, Espírito Santo, regar tudo o que nós ouvimos. Vem, Espírito Santo, batiza-nos, dá-nos o entendimento, transforma as nossas consciências, dá-nos o dom da virtude, dá-nos força interior para vencermos os nossos vícios. Vem, Espírito Santo, vai rezando no Espírito. Liberta-nos, Espírito Santo. Liberta-nos. Derruba as algemas. Liberta-nos das correntes. Liberta-nos dos julgos. Liberta-nos das mentiras que nos contaram, que nós fomos acreditando, Espírito Santo. Liberta-nos da mania de achar que o mal é bem, que a mentira é verdade. Dá-nos uma consciência cristã reta, educada por ti, Espírito Santo, formada pela palavra. Vem, Espírito, infunde em nós os teus dons. Infunde em nós os teus dons. Manifesta os teus carismas. Dá-nos a graça agora do encontro pessoal com Jesus. Vem, Espírito de Deus. Vem com unção, vem com autoridade. Cante, por isso vem. Espírito Santo, Espírito Santo, ó vem, Espírito Santo. para encerrar só você. Ó, vem, Ó vem. vem, ó. Mais uma vez, força, ergue o seu braço, só vocês ainda, ó. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem curar as minhas feridas, fecunda-me com nova vida, inunda-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. E agora você recebe esta bênção, você aqui, você em casa, que confirma, que envia você nessa decisão de ser livre, de dentro para fora, de ser aquilo que Deus sonhou. Que desça sobre você e sobre toda a tua família e permaneça para sempre essa bênção de libertação dele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. cançãonovaplay.com. Assine já!